Fala galera, tudo bem? Aqui é o Giovanni no canal Meu Palmeiras. Eu já tô aqui pra falar, pelo menos, os motivos que eu acho, que eu acredito, porque o Palmeiras tá nessa draga que tá hoje. É um time complicado, né, de se falar dos motivos, porque tem muitos. Um time que tá completamente desmoronando em campo, praticamente, sem tática nenhuma, e com jogadores que tem hora que parece que não tem a vontade de honrar a camisa. Por que será que isso acontece? Bom, tem vários fatores que eu acho que influenciam nisso. A demora para a renovação do elenco, que já era para ter acontecido desde 2023, quando aquele ano péssimo que a gente teve também, que foi maquiado pelo título brasileiro, né? Pelo Hendrick, na verdade. Foi um ano péssimo e que já tinham peças que deveriam ter saído dali. É o caso do Rony, Marcos Rocha, que tá até hoje aí. Vários jogadores. E também pelo fato do Abel, do pré-contrato que ele assinou em 2024, que eu acho que rachou o elenco de maneira que não tem como consertar. Então vai ter que mandar embora alguns jogadores e eu acredito que também tem que contratar, né? Que é uma coisa que a Leila e o Barros, principalmente, pecam muito. As contratações, normalmente, eles sempre falam que vão vir muitas contratações nível A. Sempre vem, por exemplo, Bruno Fux, que não é que seja um zagueiro ruim, mas porra, não é o cara que a gente espera pra vir pra um time nível A. A gente não espera o Bruno Fux num time que vai ser campeão brasileiro com contratação. A gente não espera o Emiliano Martinez, jogador que jogava eu esqueci até o país, na Dinamarca, no Midland, vindo aqui pra ser um jogador que vai mudar o patamar do Palmeiras. O Facundo e o Paulinho, o Facundo até acho que também não seja pra mudar o patamar, mas seja uma peça interessante pro time de nível A. O Paulinho eu acredito também seja, mas falta muita posição no elenco. Falta um lateral bom, um ponto esquerdo ali pra jogar junto. Quando não pode jogar o Facundo, nem o Felipe Anderson. O Felipe Anderson, inclusive, não é bem ponto esquerdo, né? Mais pro ponto direito pro meia, mas é alocado ali pelo Abel. Falta uma zaga, um zagueiro bom, um zagueiro que chegue pra ajudar a resolver no banco, né? Que eu acho que não é o caso nem do Mikael, que tá sendo especulado, e nem o Fux. Quer dizer, o Fux eu até acho que seja um pouco, mas mesmo assim eu acho que falta um zagueiro mais experiente, que tenha mais, como é que eu posso falar, mais casca no futebol pra resolver. Falta um segundo volante, que daí é óbvio. Não dá pra ir o campeonato inteiro só com o Richard Rios. O Rios que é sim bom jogador, mas que falha muito em umas horas, né? Acho que acaba que ele empolga nas jogadas. Ele acerta ele quer acertar 10 vezes seguido o mesmo drible, o mesmo lance, mas não vai acontecer. Dificilmente acontece. Isso eu já não sei se é a instrução do treinador ou se é dele. Acho que um pouco dos dois. Falta também, acredito que uma terceira opção para meio atacante ali, porque o Veiga joga muito, ele tem estado muito cansado, se percebe ele correndo. E o Maurício agora, né, lesionou. Quando tava jogando ele tava bom, mas infelizmente agora a gente não tem essa posição. E o mais importante é um camisa 9, que tem se especulado o Vitor Roque, mas que é uma contratação que eu acho que é muito difícil que venha. Jogador novo, tá no Barcelona, né? Tá emprestado pelo Barcelona ao Betis. Difícil de retirar, dos dois no caso. Acho que dificilmente também quer vir pra cá. Tem muito futuro na Europa, tem muito potencial para continuar lá. Então, é isso. Acho que falta muita contratação, falta vontade da diretoria de contratar. E outra coisa também, a teimosia que o Abel impõe quando ele tenta essa troca, essa dobra de lateral. Ele sempre tenta. Marcos Rocha e Mike. Bom, mas Paulista é período de teste. Tudo bem. Testa coisa que você não testou antes. O Abel, ele utiliza o mesmo teste faz 5 anos. 5 não, falei errado. Exagerei. Faz 3 anos. Tem 3 anos que ele tenta essa dobradinha de lateral. Nunca deu certo. O único jogo que jogou razoavelmente bem com essa dobradinha de lateral foi contra o Deportivo Pereira. Time que é ridículo, né? De falar, porra, não é parâmetro pra nada. É um time patético. O time dificilmente vai chegar de novo em algum lugar que o Palmeiras enfrente. Terminou em 8º colocado, inclusive naquele ano que o Palmeiras pegou eles na Libertadores do campeonato. Deportivo Pereira, que era da Colômbia, alguma coisa assim. Então é isso, não é parâmetro e tem que parar, tem que testar mais coisas e acho que dá mais oportunidade também na hora certa para os meninos da base. Por exemplo, a gente tem um bom jogador, um ótimo jogador, eu diria inclusive, que é o Figueiredo. Ele entrou um jogo, Palmeiras e Corinthians, um jogo que ele não deveria entrar, um jogo que deveria dar espaço para os mais cascudos. Depois nunca mais. O Thales começou o ano metendo gol pra cacete, nunca mais entrou. Agora fica naquela rotação entre Flaco, que pra mim é um bom reserva,
e o Maurício como um segundo atacante ali, com um falso 9. Até acho interessante, mas pelo menos testar esses moleques. O Luigi não entrou uma vez na posição certa. Sempre que ele entra pela ponta esquerda, o cara joga de centroavante. Então, dificulta a adaptação dos moleques com isso. O Alan cada vez entra numa posição diferente. Tem hora que ele entra na ponta, tem hora que ele entra como meia, tem hora que ele entra como segundo volante. Quando entra, né? E acho que podia dar mais rodagem pra eles. O Naves também é outro que precisa de muita mais rodagem, muito bom zagueiro. E acho que tem até como pegar a titularidade desse time. Eu acredito que seja isso também, nessa parte da base, que pode se utilizar. E também vender alguns que a gente sabe que não tem nível pra jogar no Palmeiras. Principalmente, acho que o goleiro, o terceiro goleiro até hoje não entrou, acho que não tem pra que ficar mantendo lá. Ou então vende o Lomba e deixa o moleque com o segundo goleiro, traz outro mais novo pra quando o Everton for aposentar, que é uma coisa que a gente devia estar preocupado já. O Palmeiras não se importa, mas que eu acho que é necessário, porque logo o Everton vai estar acabando a carreira, em fim de carreira já praticamente, né? Falha muito, jogos que não pode falhar, então acho que a gente precisa de uma reposição. Já Léo Jardim, um bom nome, o Mikael, que agora foi pro Botafogo, podia ter sido contratado, a diretoria dormiu, como grande parte das contratações também. E é isso. Eu acho que não tem um grande culpado, mas o principal deles hoje é o Abel, que faz esse time sub-render do que pode. Que você pega um time do Palmeiras vencedor como foi. Não que tudo bem, não é um time que hoje em dia não é mais tão forte como foi em 22 ou 23, se a gente for pegar de elenco. Mas joga muito pior. E não devia jogar assim, né? Um time com o dinheiro que o Palmeiras gasta, investimentos que tem, o tamanho da torcida, o tamanho do peso da camisa. Jogar pra empatar, nos jogos de Série A. Empatou 3 com o São Santos, que é um time que tá subindo da Série B. Então, assim, eu não entendo, sinceramente, 3 não, acho que foram 4, né? O Mirassol empatou? Acho que o Mirassol ganhou. O Santos ganhou, o Corinthians, São Paulo e o Bragantino empataram. Empatar com o Bragantino, pra mim, é um sinal já que tá muito errado alguma coisa aí dentro, porque aquele Bragantino é horroroso. É um time que, declaradamente, pra brigar pra não cair, no mínimo cair. O Bragantino é cair, eu acho, esse ano. Então, eu acho triste essa situação que a gente se envolveu. Agora tem que depender do resultado da Ponte Preta e do São Bernardo. 2 times de Série C, pra ver se a gente consegue se classificar pro Paulista. Pra aí tentar bater de frente com os restos dos grandes. É o caso do São Paulo e do Corinthians. O São Paulo também, que tudo bem, não tá muito bem das pernas, mas pelo menos o talento deles resolve. Diferente do nosso, que tudo bem, temos o Estevão. Ele joga bem, mas não pode jogar nas costas dele. Acho que isso já mostra. O jogo contra o Corinthians, o jogo contra o São Paulo mesmo, quando ele entrou, ele não conseguiu desenvolver sozinho as jogadas. O São Paulo, pelo menos, tem mais de 2, 3 jogadores muito talentosos. O Palmeiras hoje não tem 2, 3 caras que você consegue ver tocando passes bem, um invadindo da área, por enquanto o outro faz uma jogada mais bonita pela ponta pra tocar pra ele. Não tem esses caras, não é que nem Lucas, Caleri, o Luciano mesmo. O Luciano, tudo bem que ele não é um cara que seja um craque, mas ele tem muita qualidade, tem muita estrela. Não é que nem o Oscar, ou então o Corinthians com Memphis, Garro, Yuri. O Santos com o Neymar, o Guilherme até. Não que o Guilherme seja um craque, mas ele tem qualidade. E o time consegue criar pra eles jogarem. Agora você pega o Palmeiras. O Palmeiras tem bons jogadores no ataque. Tem o Estevão, Flaco. A gente tem também, que eu acho que seja um puta jogador assim. Não, pera. Estevão e Flaco, acho que exagerei. Flaco, na verdade. Mas o Flaco serve também. O mesmo nível ali do Guilherme, eu acho. Bom, então vamos contar. Estevão, Flaco, Maurício, Veiga, Felipe Anderson. São jogadores que poderiam render mais nessa parte ofensiva e que não rendem, não conseguem se conversar dentro de campo. Parece que nunca jogaram juntos. Não tem um combinado, assim. O Maurício também é um bom jogador que não poderia render mais, mas como rende bastante já pro time. Jogador que mais rendeu esse ano. A gente tem no banco ainda também, além desse que eu citei, o Thales. Tem o Facundo que eu esqueci, que é outro jogador que tem muito potencial ofensivo, muito bom jogador, raçudo. Então é isso. Eu acho que também no meio de campo, nosso meio de campo poderia render mais, mas jogar a tabelada ali. Tudo bem que o Hannibal tá em uma fase, o Rios de vez em quando empolga, mas a gente tem o Emiliano que se mostrou até que uma boa peça de reposição pro Hannibal, ou até pra pegar a titularidade, dependendo de como tiver o Hannibal até o meio do ano, que por enquanto tá uma draga, né? Mas pode ser que melhore. As laterais, por enquanto, acho que é a única parte que eu consigo ver que estão bem no time, as duas titulares, é o Marcos Rocha
Marcos Rocha não, o Mike. Piquerez, Marcos Rocha quando entra também tem jogado bem. Marcos Rocha pra isso. Segundo reserva. Tipo, Piquerez tá... Mike tá machucado, entra ele no finalzinho de um jogo. Mike tá cansado, entra ele. Eu acho que pra isso, o Marcos Rocha e o Vanderlan servem bem. Não podem ser titulares, mas acho que servem bem pra ser reservas úteis. Como o Flaco também. Só que o Flaco não tem ninguém pra chegar e vestir a camisa 9 mesmo. Pra ele poder ficar no banco e não sofrer tanta pressão quando ele sofre. As laterais acho que estão boas, a zaga é boa, só que eu acho que ela é mal coordenada. Tem hora que dá uns perdidos que a gente não entende. É o caso do Gomes. O Gomes decaindo muito, né? Desde 2023. Desde aquela proposta que teve da Arábia que não liberaram ele, eu acho que ele não tá mais jogando 100%. Ele não tá pensando 100% aqui, eu acho. O Gomes, o Murilo também tem hora que dá umas falhadas, mas muito bom zagueiro ainda. O Naves, que pra mim hoje é o melhor zagueiro do elenco. Mas acho que é banco, né? Pela história que os outros dois têm. Não muda que seja muito bom. E acho que é uma boa opção. O Benedetti que oscila demais. E agora tem o Fux. E esse tal de Mikael que parece que tá chegando quase fechado. Que não tem muito como falar. Principalmente o Mikael, porque ele vem dos Estados Unidos. Eu acho que eu não tenho como falar porque eu não acompanho. Mas pra pensar no histórico de jogadores que vieram dos Estados Unidos pra cá. Não é muito bom, né? Atuesta, Navarro. Então tenho um pouco de desconfiança com ele. Já o Fux, eu consigo falar um pouco mais por causa que ele jogava aqui. E enquanto ele jogou no Galo, às vezes eu assisti os jogos de lá. Pelo menos eu percebia que ele é um jogador rápido e que sai bem com a bola. Mas dá umas falhadinhas na marcação também. Acho que isso daí dá pra ser ajustado e ele consegue jogar, inclusive, ajudando a gente. Mas isso daí a gente vai depender do técnico, né? Que é um problema. Porque não sei se o Abel também tá com a cabeça aqui. Eu acho que ele já tá querendo sair. Aí tem trabalhador com aviso prévio. O cara já sabe que vai sair, então ele não quer mais fazer, não dá mais o sangue por aquilo. Acho que a solução desse Palmeiras é mais contratações, obviamente, mas principalmente também, nesse caso, o subrendimento, como eu tava explicando, é a troca de técnico. Ou então tentar dar uma elevada assim na moral do técnico, tentar fazer ele acordar mesmo pra vida, uma cobrança maior da Leila. Porque desse jeito que tá, não vai render muito mais que isso, acho que não, esse ano. Bom, é um ano que por enquanto se mostra desesperador pro torcedor palmeirense, né? Um ano que aparentemente a gente não tem grandes aspirações assim pra título. O brasileiro é difícil. Libertadores, dependendo do caminho, até pra chegar, mas também complicado. O Paulista, aparentemente, vamos cair na fase de grupos. A Copa do Brasil sempre foi uma dificuldade que a gente teve nesses últimos anos. A gente nunca conseguiu chegar muito longe. E acho que esse ano não tem nada, nenhuma tendência diferente pra isso. Então agora acho que orar, rezar pra ver se as coisas melhoram, né? E torcer. Avante palestra.